De volta o programa Conexão de hoje, sempre em nome... Conexão, Mundo da Criança. De propósito. Você viu? E eu falo sério assim, que é um negócio... E pra ver se você tá esperto, ele já fica... Mãe, oi, Mundo da Criança. Não, de propósito. Faz a propaganda do Conexão. Conexão. Você tá no programa Mundo da Criança, mas nós vamos dar uma... Mas você sabe que Conexão agora tá um desafio falar. Porque o Conexão tem novos horários, né? O Ibope tá baixo. Novos horários. A gente pode melhar o programa Mundo da Criança. A direção tá de olho e tal. Ajuda um pouquinho então, os coitadinhos. Conexão você assiste às segundas, 8 horas da noite. Aliás, eu vou te falar, 8h30, quais os dias que você assiste? Segunda... 8h30. 8h30. 20 e 30 20 e 30 horas. inédito. Quarta, 20 e 30 horas. Quinta, 20 e 30 também. Aí, no sábado, você assiste um programa inédito também. Só que é às 7, aliás, às 7h30 da manhã. Inédito. E depois você assiste a reprise desse inédito no domingo, às 8h30 da noite. Muito bom. Então nós estamos 8h30 da noite às segunda, e reprise desses que são às 8h30, você assiste às 8 da manhã do dia seguinte. Isso, então nós não temos mais na terça-feira à noite o Conexão. Né? Nós temos agora o programa da Patrícia. Entre Amigos. O Entre Amigos, é isso aí. É toda uma programação nova do Canal 4. Eu preciso me adaptar ainda. Eu não estou muito a par aí da programação, mas é o Entre Amigos. Entre Amigos, legal. Mas toda a programação nova e você está no mundo da criança e eu sei que eles querem adoçar a boca no final de semana. Marcos, pede para ligar, porque o telespectador merece ganhar esses 5 kits da Jazan. Vamos mostrar um aqui, doutor, ó, só para você ter uma ideia. É um pé de moleque, ó, um pacote de pé de moleque da Jazan, que é uma delícia. As paçoquinhas rolhas, esse é bom demais, né, doutor? Tô até vendo aqui se tinha uns 2, 3 esse aqui. Mas não tem, tá tudo fechadinho. Não sei quem passou a ideia de fazer um kit. Eu cato ainda. Colaram aí, né? Botou um lacre, né? Botou uns risquinhos aqui, você não viu, mas aqui dá uma ligação que não tem como. Dona Regiane fechou bem isso aqui para ninguém pegar, hein? Tem o Colorete. Olha o Colorete. É uma delícia isso aqui, viu? É um cereal, né? Crocante. É muito bom. E aí você já sabe, ali, olha esse aqui, doutor. Esse doce de leite aqui, porque a Marília falou, olha, dá pra mostrar aí, ó. Você lembra desse doce de leite? Que delícia, ó. Isso é do tempo do Paulinho. Esse é do tempo do Paulinho, do vô Paulo. Ei, vô Paulo. Olha só, e esse confeitinho aqui, isso aqui é uma delícia, doutor. E mais a paçoca rolha. Disney nem consegue mais isso aqui, porque não é do tempo dele. O Disney, ele nem a paçoca mais tem ajudado. Não tem mais. Olha lá. Mas é por isso que nós estamos aqui, muito felizes com você, telespectador, sorteando e querendo realmente fazer com que os nossos filhos cresçam aí num ambiente o mais adequado possível e com toda a participação dos pais, né, Marcos? Sem dúvida, doutor. Por isso, Marília, você está aqui para falar sobre esse assunto de educação de filhos e nós estamos dando muita ênfase a essa palavra, essa atitude que é de pai, e que são os limites que nós, pais, temos que estabelecer para os nossos filhos. Limites, às vezes, favoráveis, limites que têm que ser limites, mas realmente eu queria que você comentasse sobre a importância disso nesse momento assim, em que os filhos estão crescendo, e tem televisão, tem internet, e aí estabelecer os limites não é muito fácil, né? Eu queria falar um pouco sobre a importância do limite, né? A importância do limite, desde quando a criança é pequenininha e que ela caminha, e aí você fala não, quando ela vai subir a escada, e ela olha para trás e espera que você fala não, porque ela sabe que aquilo é perigoso e ela vai te testando. Protege, né, a criança de uma maneira física, né, para não se machucar. E ao decorrer do tempo, esses limites, né, e as regras, né, que até o Marcos falou, a hora que a gente saiu da vinheta, né, que tem regras aqui. Para funcionar o programa precisa ter o horário de falar, o horário da vinheta, o horário que termina. Então, em todo lugar precisa ter regra. Sem regra não funciona uma casa, não funciona uma escola, não funciona um país. Então nós precisamos de regra, hein? Nós estamos precisando de regra. Nosso país, você abordou a coisa muito Não, mas quando não tem uma pessoa que conduz, não adianta. Não é criança que pode mandar em casa, né? Por isso é que nós estamos aqui para falar para os pais, para conduzir a vida dos Tem filhos. que conduzir, não tem jeito. E além de conduzir, tem uma importância muito grande a regra.
Sem a regra e sem o limite, não dá para viver em sociedade, que é o que a gente falou, para respeitar o espaço meu, do seu, do próximo, do outro. E ela também, ela ajuda na ansiedade da criança. Porque imagine a criança quando ela nasce, ela está crescendo, onde tudo é novo e ela não tem aquele conhecimento que a gente tem do mundo lá fora. Quando ela se depara, ela fica perdida, não sabendo o que vai acontecer. Então, essa antecipação dos pais, obtendo hora de almoço, hora de brincar, hora de dormir, hora de tomar banho, auxilia a criança a não ficar num estado de angústia, de ansiedade, com medo de que tudo vai se perder e não saber para que lado que ela vai seguir. E é muito comum isso, a gente vê crianças que estão extremamente ansiosas e chega às vezes no consultório, chega na escola, alguns professores acabam até olhando e achando que isso é simplesmente, né, hiperatividade ou qualquer outra coisa. E simplesmente a criança está num ambiente onde o pai e a mãe não estão conseguindo passar regras adequadamente e a criança fica nesse estado de angústia plena o tempo todo, que não consegue prestar atenção em aula, não consegue brincar, não consegue dormir direito. Ela está falando de um assunto, Martim, de uma criança hoje que é exatamente isso. Marco, o potencial de ansiedade, Marília, é tão grande que ele fala assim, com os amigos, ele fala tão rápido, por ansiedade, e a mãe trouxe por isso, ele fala tão rápido que os amigos não entendem o que ele fala. Quer dizer, o cérebro dele, ele fala de uma velocidade tão grande, ele não consegue se controlar para expor a sua brincadeira, as suas ideias para o grupo, de tal forma que é em função de uma ansiedade tão grande que ele tem. Então, esses aspectos emocionais têm muito a ver com o alicerce que se desenvolve em casa, né? Achei interessante o que o doutor falou, porque assim, a gente pode levantar várias hipóteses, né? A gente só pode levantar hipóteses porque eu não conheço a criança. Mas é importante ver, às vezes, desde a época que eu falei da amamentação, do cuidado, às vezes a mãe, né, por conta de ter que deixar com babá, deixar com alguém a criança não foi adequadamente alimentada, não foi saciada nas suas angústias, nas suas necessidades, né, nessa primeira infância, que chega no momento de colocar regras, a mãe e o pai não conseguem estabelecer e aí se cria essa dificuldade. Emocionalmente, essa criança pode estar abalada por vários motivos, até mesmo por modelos parentais, que são o pai e a mãe, que têm esse comportamento, essa personalidade mais ansiosa. E são ansiosos para estabelecer regras. Exatamente. São ansiosos para estabelecer regras, que são os pais. E você mencionou, é bom que a gente localize um pouquinho as idades, né, Marília? Porque você falou assim, não, você tem um bebezinho que está começando a andar e ele é extremamente provocativo, né, Marcos? Ele vai para a escada e ele fala assim, ele olha assim, tem alguém me olhando? Se tiver alguém me olhando, eu vou de novo, né? E aí você tem que estabelecer um limite. Agora, o pré-escolar, ele tem uma outra conotação de limite, o escolar, ele tem uma outra situação que você precisa conversar e quando chega no adolescente, então isso fica assim mais difícil. Então eu queria que você fizesse uma abordagem dessa evolução para o pai, né, porque a gente sabe que aquilo que ele semear para o bebezinho de 1 ano é muito provável aquilo que ele vai colher lá no adolescente, né? Exatamente. Então faz essa menção para a gente de evolução desse aspecto de regras e de limites para o telespectador. Geralmente as pessoas falam, né, que no começo da vida a mãe tem um cansaço físico e depois vai sendo mental, porque cada vez vai se aprimorando mais e ficando cada vez mais complicada a educação. O ato de educar é muito difícil e é muito cansativo, mas também é muito prazeroso. Falo por ser mãe também. Quando você tem um bebê, quando ele te provoca e você acha que bonitinho, é lindo o que ele está fazendo, você corre o risco de que ele querer subir mais o degrau e ter mais perigo de poder estar caindo. Então, é importante quando pequeno sempre estar estabelecendo. E o não é importante. Tem muita gente que tem essa, vai traumatizar.
Não, a criança precisa entender que na vida a gente vai ter interdições. Não vai existir na nossa vida. Como também é importante a criança, ao decorrer do tempo, aprender a falar não. Então, quando o bebê é não, é sempre estar voltado para os cuidados. Porque a criança vai correr, vai querer pegar coisas que são, objetos que são perigosos. Com a fase do pré-escolar, você já pode estar incluindo o diálogo. A partir dos 3, 4 anos de idade, a criança já tem uma compreensão. Então, você já pode estar conduzindo, olha, não pode dormir tarde. Por quê? Ah, porque no outro dia você tem aula de manhã. É saudável dormir mais cedo. A criança precisa de ter 9 horas de sono. Acontece que, ultimamente, as crianças estão indo dormir meia-noite, 1 hora da manhã. Não tem mais regra. E esse horário, acho que o senhor deve saber bem melhor que eu. O horário do sono, desse horário, entre as 8 e 9 horas da noite, né, até no dia de manhã, é muito importante, principalmente até para o crescimento da criança, né? E esse aspecto de você estabelecer essas regrinhas em casa, horário de banho, horário de sono, para o pré-escolar ainda você consegue estabelecer algumas regras e alguns limites e impor aquilo que você quer, né? Mas quando você tem uma criança maior, que ele já está conversando com o grupo da internet, do WhatsApp, ele já tem uma socialização por internet, realmente a coisa fica mais difícil. E eu percebo essas queixas, principalmente nas férias, né, e que as famílias trazem os problemas para dizer assim, ó, e agora, o que é que eu faço? Eu tinha o argumento da escola levantar cedo, mas agora está de férias, e aí eu deixo ou não deixo, né? Pois é, esse é realmente um tempo, né, que as coisas parecem que ficam um pouco mais, até pelo contato que aumenta, né, entre o pai, a mãe e os filhos. Mas deixa eu ir rapidinho para um comercial aqui, que eu preciso falar da promoção, que vai dar um up 0 km. Você não pode ficar de fora, a promoção ligou, ganhou. Como ligou? Se ligar o carro, você ganha ele. Se liga na promoção. Só ligar o carro? Só ligar. Então tá. E aí, ninguém vai colocar o nosso VT no ar? Agora? Acho que nós já ganhamos o carro. Ah, sim. Não, eles preferem que a gente continue falando. Então tá certo, vamos lá, é desse jeito, vamos que vamos, porque agora nós vamos falar aqui sobre os doces da Jazan, que estão à sua disposição para você participar do sorteio e faturar, portanto, esse super doce da Jazan. São vários tipos, tem a paçoquinha, rolha, que é uma delícia, tem o pé de moleque, vale a pena você participar. 34544000, ligue, concorra e ganhe. Agora sim a gente vai ver o VT da promoção Ligou, Ganhou. Legal, é a promoção que vai te dar um up. Depois eu vou explicar certinho como funciona, a gente vai para o intervalo, a gente volta na sequência, não sai daí não. Até já!